No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante que esbarra na vida de todas as pessoas, o perdão. Pois é, e a pergunta que fica é, por que é tão difícil perdoar? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Helpse. Eu sou o Godoy, o seu futuro psi, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema tão importante que é o perdão. Todo mundo, em algum momento da vida, já precisou perdoar, ser perdoado, se perdoar, ou seja, é um tema de extrema importância quando o assunto é a cura dos nossos corações. Bom, eu tava hoje no supermercado, e aí tava lá na fila da carne, pensa numa fila demorada, e aí, de repente, abri o Instagram, e veio uma publicação exatamente assim. Por que é tão difícil perdoar? Acabou que na hora eu não consegui ver direito a publicação, e aí ela passou e eu acabei perdendo. Mas aí eu fiquei na fila da carne, pensando sobre esse tema. Bom, eu quero pontuar aqui 3 coisas que eu acredito que explicam por que é tão difícil perdoar, mas não justificam. A primeira delas é que o perdão, ele vai contra a nossa natureza carnal. Pois é, meus amigos, pela nossa carne a gente nunca tem vontade de perdoar. A gente tem vontade mesmo é de socar a cara um do outro, não é verdade? A gente tem vontade de brigar, de discutir e de manter o ressentimento, a ferida aberta. Por quê? O perdão ele esbarra num senso de autojustiça, que ele é inerente a todo ser humano, mas que faz com que a gente queira se manter nesse lugar de vítima, de ferido, de, mas a culpa não foi minha, ele ou ela é que tem que vir me pedir perdão, enfim. Esse senso de autojustiça, ele vem do nosso coração que foi afetado pelo pecado. Por isso que eu acredito que esse é o primeiro motivo, porque é tão difícil perdoar. Justamente porque o perdão ele vai ir contra essa nossa natureza tão forte que é a nossa natureza humana e carnal. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele vai transformar o nosso coração. A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo ele nos dá um novo coração. Agora um coração sensível. E aí o perdão ele é possível e ele é verdadeiro. Esse para mim é o primeiro motivo. Não que ele seja o principal, mas é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual eu acredito que seja tão difícil perdoar é porque o perdão ele não tem a ver com os nossos sentimentos, mas o perdão é uma decisão racional. Sim. O perdão, ele envolve a nossa racionalidade, a nossa capacidade inteligente de pensar e, para além dos nossos sentimentos, tomar uma decisão. Então, quando nós somos feridos, nossos sentimentos, as nossas emoções são totalmente bagunçados e afetados e a gente fica com raiva, fica com ódio, quer brigar, quer esgoelar o outro. A depender da situação, nós vemos aí em noticiários familiares que matam outros familiares, amigos que matam amigos, ou seja, olha para você ver como a ferida, como a ofensa, ela pode ser desastrosa, pode ser uma bomba atômica mesmo no coração de alguém que não entendeu o poder do perdão. Dificilmente você vai sentir vontade de perdoar. Mas eu vou esperar quando Deus tocar no meu coração. Quando eu sentir vontade, eu vou perdoar. Mas eu vou perdoar minha família pelo que eles fizeram por mim quando o universo conspirar a meu favor, quando eu entender que tudo está colaborando para que o perdão aconteça. Meus amigos, isso nunca vai acontecer. O perdão é uma decisão racional. E aqui eu quero fazer um paralelo com a louça suja na nossa casa. Quando você está lá com a louça, com a pia, aliás, toda suja, cheia de louça, cheia de coisa lá para lavar, você olha para aquilo, você fala assim, que delícia, que vontade que eu tô sentindo de lavar essa louça. Não sei você, mas eu não sinto essa vontade. Eu olho para a louça e falo, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor, queria fazer assim a louça lavar, ficar limpinha. Mas por que isso não acontece? Por que a gente olha e entende intelectualmente, racionalmente, a gente usa a nossa capacidade cognitiva para pensar e entender. Poxa, apesar de não estar sentindo vontade de lavar a louça, o problema está ali e eu preciso resolver. Eu preciso da minha cozinha limpa, eu preciso dos utensílios limpos para a próxima refeição, então mesmo não estando com vontade, sentindo a alegria de lavar a louça, eu tomo uma decisão, eu vou lavar. E ponto final. Não é isso que acontece? Com o perdão é da mesma forma, o perdão é uma decisão.
É você olhar para a ferida que foi causada em você e você dizer assim, apesar dessa ferida, que pode às vezes até estar aberta e doendo, apesar dos sentimentos de frustração, da tristeza, apesar da dor, eu vou tomar uma decisão racional. Eu vou me libertar dessa algema que a ofensa me prendeu. Eu vou me libertar dessa algema que a falta de perdão está me prendendo junto com a outra pessoa. Se o outro também vai se libertar dessa algema, invisível, mas real, aí é problema dele. Você não pode se preocupar se o outro vai tomar a mesma decisão que você, ainda que o outro tenha te ferido. O que você pode fazer é se libertar dessa situação. O perdão é poderoso, ele nos liberta de um peso, de um fardo que muitas vezes paralisa a vida de muitas pessoas e impede que essas pessoas caminhem e prosperem justamente por falta de perdão. Às vezes, por falta de se perdoar, outras vezes por falta de perdoar o outro e, em muitos casos, a falta de perdão para com Deus. Porque muitas vezes coisas ruins acontecem nas nossas vidas e nós transferimos a responsabilidade desses problemas para Deus. E nós nos voltamos contra Ele. E nós rompemos essa relação. Agora, tem como viver uma vida próspera, abundante, feliz, se você rompe o seu relacionamento com aquele que é a fonte de vida, com a fonte de prazer, com aquele que sustenta a sua vida, sustenta o fôlego de vida dentro de você? Não tem como. Então o perdão é necessário. Esse é o segundo motivo pelo qual é tão difícil perdoar. Porque perdoar não tem nada a ver com as nossas emoções. Perdoar não tem a ver com sentir vontade de. Perdoar é decisão. E decisão é racional. Você precisa usar o seu lado racional e entender que mesmo que você tenha sido a vítima, você pode tomar essa decisão. Eu vou perdoar e eu me liberto dessa situação. Meus amigos, eu já vi gente ser liberta de espíritos malignos que tomaram a vida dessa pessoa. Já vi isso. No momento em que essa pessoa pediu perdão a Deus e liberou perdão para aquele que tinha abusado dela durante a infância. Já vi isso acontecer. Ou seja, o perdão é uma arma muito poderosa que nós temos em mão. Use a seu favor. E o terceiro motivo pelo qual eu acredito que é tão difícil perdoar é porque o perdão é uma decisão de pessoas maduras. E nós vivemos, infelizmente, numa geração muito imatura. Uma geração de pessoas que se deixa levar pelos sentimentos, pelos desejos, pelas vontades. Se eu sinto, eu sou. Se eu sinto, eu faço. Eu vivo em prol daquilo que eu sinto. O ídolo da minha vida é o meu coração. Infelizmente, nós vivemos numa geração assim. E é impossível que pessoas que vivem esse padrão de vida amadureçam ao nível de entender o poder que tem tomar a decisão de pedir perdão, de se perdoar, ou seja, de viver esse processo que só o perdão possibilita nas nossas vidas. Esse é o terceiro motivo que eu acredito explicar por que é tão difícil perdoar. Perdão é coisa de gente madura. Perdão é coisa de gente que cresceu na vida, que já aprendeu, que não vale a pena guardar ressentimentos, porque a falta de perdão é como tomar um veneno esperando que o outro morra. Meus amigos, quem vai morrer é você, com esse veneno que você tomou, chamado ressentimento, chamado amargura, chamado feridas, chamado falta de perdão. Não acredite que o outro vai sofrer consequências enquanto você não se libertar dessa situação. E ela só é possível através do perdão. Enfim, estava pensando sobre isso hoje na fila da carne no supermercado. Para mim, esses são 3 motivos pelos quais é difícil perdoar, mas nenhum deles justifica a falta de perdão. Porque uma vez que nós fomos transformados, regenerados, e agora recebemos em nós o Espírito Santo de Deus, e ele está disponível para você se você ainda não o recebeu, nós já não temos mais desculpas para viver a falta de perdão. Nós temos agora o privilégio de perdoar aquele que nos feriu, porque esse é o padrão de Jesus. E se tem alguém que foi extraordinário na terra, que nos ensinou e cuja mensagem está viva há mais de 2000 anos, essa pessoa é Jesus. Ele nos deixou um modelo perfeito de vida. Será que você hoje está precisando liberar perdão? Que situação que tem prendido você à dor? Peça ajuda para Deus, mas lembre-se, você não vai sentir nada de especial, você não vai sentir seu corpo acontecendo uma loucura, algo assim.
você vai precisar tomar uma decisão racional, sabe? Apesar dessa dor, eu decido perdoar. E aí quando você fizer isso, você vai ver que a ferida pode continuar aparente ali, mas você vai tocar e ela já não vai doer mais. Por quê? Porque foi cicatrizada. É isso que o perdão faz nas nossas vidas. Então eu espero que esse vídeo chegue aos verdadeiros corações que estão precisando receber essa mensagem tão importante sobre o perdão, que apesar de ser algo tão simples, faz com que muitas pessoas fiquem paralisadas na vida ou retrocedam, simplesmente porque decidiram não liberar o perdão. Espero que esse não seja o seu caso. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um comentário aqui pra mim, curte, compartilha com alguém. Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir essa mensagem. E quem sabe você vai ser o instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. Então, super beijo aí do seu futuro psi. Se liga que em breve vai vir muito mais coisa legal aqui nesse canal. E a gente vai juntos nessa jornada. É nóis, galera. Um grande abraço. Tamo juntos. Tá muito longe a câmera. É isso aí. É nóis.